tema que a gente vai debater agora é urgente no contexto do nosso país: segurança pública e primeira infância. Qual é a conexão entre a primeira infância e a segurança pública? Essa é uma intersecção que normalmente não é feita. E a gente agora quer trazer à luz o quanto problemas relacionados à falta de segurança afetam o desenvolvimento das crianças pequenas. Em outubro do ano passado, a gente acompanhou notícias sobre a ação policial mais letal da história do Brasil, que resultou em 122 mortos no Complexo do Alemão e na Penha, no Rio de Janeiro. Essa operação, no entanto, não se trata aí de um caso isolado. Conflitos entre facções e violência nos territórios passaram a fazer parte do dia a dia de comunidades e famílias de todo o nosso país. Isso resulta na quebra de laços sociais, perda de pessoas queridas e na interrupção de serviços. Como é que ficam as crianças pequenas nesses contextos? E as gestantes? E é justamente a junção dessas duas temáticas que vai ser objeto do nosso próximo painel, que a gente começa agora com o título Primeira Infância na pauta da segurança pública. E aí, para debater sobre esse tema, eu quero trazer para o palco as nossas convidadas e convidados. A nossa primeira convidada é a diretora das Redes da Maré, Andréia Martins. Bem-vinda, bem chegada, pode vir ao palco. Junto com ela, eu convido também o diretor, bem-vinda, tudo bom? Eu convido também o diretor executivo da Corporação Escritório de Resiliência de Medellín, da Colômbia, Santiago Uribe, bem-vindo, bem chegado. Bem chegado, bem-vindo. E aí, tudo bom, meu querido? Massa! E para fazer a mediação deste painel, a gente vai ter a professora da Universidade Federal da Bahia e integrante do Comitê Científico do NCPI, Dandara Ramos. Bem-vinda, Dandara! Venha para o palco. Muito bom, bem-vinda, Dandara. Eu já aproveito, te passo a palavra para conduzir o nosso painel. Oi, vocês me escutam? Ah, que bom. Boa tarde, pessoal. Começo pedindo a bênção aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, pedindo licença para estar aqui com vocês nessa tarde. Eu sou Dandara de Oliveira Ramos, fazer minha autodescrição também é importante, né? Hoje a gente está falando tanto de diversidade, de inclusão. Sou uma mulher preta, de estatura mediana, estou usando um vestido azul na altura do joelho, com algumas marquinhas marrons. Uso tranças, um pouco roxas, vermelhas, multicoloridas. Tenho alguns colares e também um alargador aqui na orelha direita. Além da minha autodescrição, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, sou pesquisadora do Comitê Científico do NCPI, também da Academia de Ciências da Bahia, da Associação de Pesquisa e Aleta, do SIDACS Fiocruz, muitas instituições, né? Muitos trabalhos, são muitas frentes que a gente precisa caminhar enquanto mulheres negras para garantir que todas as crianças tenham seus direitos garantidos. Então, estou em muitos espaços e estarei enquanto forem necessários. Então, hoje, gente, a gente vai fazer uma conversa, espero que interessante, mas de todo estratégica e um pouco inédita também na minha trajetória, que um incômodo que me acompanhava. Acho que quem já me ouviu falando em outros espaços sabe que eu sempre mencionava isso, né? Como era curioso que nos espaços da primeira infância a gente não ouvia falar em segurança pública. E nos espaços da segurança pública a gente também não ouvia falar em primeira infância, né? Então, hoje a gente vai se propor esse debate. Eu estou bastante animada, bastante curiosa para saber as perguntas que virão e também para dialogar com os meus colegas, que eu já estou bem feliz desde a composição dessa mesa. Colocando meu chapéu de professorinha de novo, vamos falar um pouquinho do conceito de segurança pública, né? Porque acho que é algo que está muito no nosso senso comum, está muito nos nossos diálogos do dia a dia, né? Principalmente nesse ano que é um ano eleitoral, um ano bastante tensionado, e essa é sempre uma agenda que sequestra a nossa atenção, né? Mas, por definição, se a gente for olhar
os grandes textos, tanto do direito como da sociologia, do urbanismo e da própria segurança pública, a segurança pública vai ser definida como um conjunto de ações estatais. Então, já tem aí um certo protagonismo do Estado enquanto agente que vai mobilizar esse conjunto de atividades, né? Então, a segurança pública ela é um papel e um dever do Estado e das organizações estatais, voltada para a defesa, proteção da ordem, da integridade das pessoas e do patrimônio. Então, esses conceitos, e foi curioso também ver esse exercício da nuvem de palavras, né? Como a proteção aparece no centro. Quando a gente pensa em segurança pública, automaticamente o nosso raciocínio vai para ideias como defender, proteger, né? Reprimir algo. Então, vem sempre numa ideia tensionada de algum embate, né? A segurança pública é sempre concebida, até no nosso raciocínio, na nossa representação mental, pensando também em uma das minhas áreas de formação, que é a psicologia social. Então, quando a gente pensa em segurança pública, a gente pensa em um cenário em que há necessidade de defesa, em que há necessidade de proteção contra algo que potencialmente pode nos causar dano, né? E essa ideia, essa noção, muito centralizada em um conceito um tanto antigo também, mas ainda muito vigente, que é o conceito de defesa social, tem integrado os planos de segurança pública do Brasil e de toda a América Latina, né? Santiago, aqui como grande especialista também nessa temática, certamente vai dialogar com isso. E no Brasil, em especial, a gente tem um Sistema Único de Segurança Pública, algo relativamente recente, se a gente pensar que ele foi constituído em 2018, né? Mas ele visa também, muito espelhando a ideia do Sistema Único de Saúde, do Sistema de Assistência Social, de configurar uma rede, uma articulação entre federação, estados e municípios, para que todos esses agentes se articulem e façam, então, essas ações de segurança pública. Mas, tanto em termos de orçamento, como em termos de discussão e de espaço de pauta, quem tem ocupado o centro da discussão da segurança pública é o policiamento, são as polícias, né, e a ação dessas polícias. Até a própria abertura, o disclaimer que foi feito para essa mesa, fala também sobre a situação de uma chacina, sobre a situação de um confronto armado. Então, o papel das polícias e a performance dessas polícias nos territórios é algo que tem sido o centro da segurança pública. Então, outra coisa que aparece aí no centro das nossas representações. A gente pensa em segurança pública, a gente pensa em proteção, em defesa, em repressão e em polícia. Nossa noção de segurança pública, ela perpassa com muita força e com muito peso essas noções. E aproximar essa discussão de segurança pública da ideia de primeira infância, vocês já imaginam que a gente se sentia, né, fazendo um voo com umas 6, 7 escalas. Muitas paradas, muitos stopovers, mas a sensação para a gente também, quando fazemos o mergulho para a revisão que eu estou apresentando hoje, foi também disso, né, de um voo com muitas escalas. A gente precisava passar por literaturas de muitas áreas para remontar essa figura e chegar num consenso do como é que essas agendas se conectam. O que as evidências científicas têm mostrado para a gente? E a gente partiu do ponto de princípio do modelo do cuidado integral, né, do cuidado responsivo na primeira infância. Pensando o que as evidências científicas, e a gente fez uma revisão aí, sem limite de tempo, a gente foi bastante generosa até, o que gerou um volume não tão grande, mas bastante importante de evidências. Então, como é que os impactos das ações, tanto da violência comunitária, como das ações diretas da segurança pública em resposta a esse contexto de violência, têm afetado os domínios do cuidado integral na primeira infância. Então, essa primeira aproximação que a gente faz é tudo com base aqui, gente, em literatura científica. A gente fez um trabalho de revisão de várias áreas, publicações do direito, da própria psicologia, da saúde, e a gente encontra, como vocês estão podendo ver nesse diagrama, impactos em todas as dimensões. Desde a restrição no acesso a serviços, desde o impacto direto aos cuidadores, o impacto no desenvolvimento das crianças, mas o que tem norteado, e o que eu espero também que seja um mote para a nossa discussão nessa tarde, é pensar que modelo de segurança pública a gente precisa pensar, a gente precisa reimaginar, que coloque as crianças no centro, pensando inclusive o título do nosso simpósio desse ano, né? As crianças no centro das políticas públicas e nos territórios. Pensando algo que tem sido muito discutido, né, no campo dos estudos da primeira infância, que é a questão do estresse tóxico, essa é uma evidência que aparece muito, desde as evidências qualitativas até as evidências quantitativas. Essa imagem que vocês estão vendo, também, Andréa, né, que é da Redes da Maré, isso foi de um compilado, na época de uma das primeiras ocupações
militares que o Exército fez no Complexo da Maré, e foi pedido a uma série de crianças que fizessem cartas, né, aos governantes sobre como elas estavam vendo o seu bairro, o que estava acontecendo ali, né? E representações como essas aparecem, né? Foi muito interessante a gente ouvir na parte da manhã a ideia de que as crianças se apropriam dos seus contextos a partir das interações, né? E que interações são essas que os agentes de segurança pública que o Estado tem tido com os territórios, em especial com os territórios mais vulnerabilizados. Então, essa é uma primeira provocação que eu quero fazer, e quero que a gente olhe para isso com pausa e com bastante cuidado, pensando que mote de segurança pública a gente precisa desenvolver, qual é o horizonte que a gente quer chegar para colocar as crianças no centro. Além dessa questão da representação negativa e do estresse tóxico, né, acho que a explícita e até um pouco óbvia limitação no uso do espaço, no uso do território, dos espaços de brincadeira, no espaço da educação. Então, no momento que esse território ele é cerceado, né, ele é militarizado, ele deixa de ser um território da infância. Então, a gente precisa também pensar e reposicionar a nossa discussão de segurança pública olhando a partir da lente das crianças pequenas. Interrupções no calendário escolar, e esse é um dado que se tornou de domínio público, em especial com o levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado no último ano. A gente tem levantamentos aí que estimam que os prejuízos, né, da interrupção frequente do calendário escolar por conta de operações de segurança pública e também do conflito com o crime organizado geram um impacto médio para os municípios de cerca de 10 pontos no SAEB, então isso é diretamente mensurável. A gente tem levantamentos também da Maré de Salvador, com esses dados que eu estou mostrando para vocês aqui, que uma criança, em média, né, por ano na Maré, perca cerca de 201 dias letivos. Isso é praticamente perder um ano letivo ao longo da sua formação na educação básica. E em Salvador, que é o município onde moro, 43% das operações têm acontecido no entorno das escolas. Pensando a saúde, que é a minha área de atuação mais direta, né, a gente tem também levantamentos de revisões, tanto revisões sistemáticas como estudos quantitativos com dados primários, mostrando o impacto que isso tem na atenção, em especial na atenção primária à saúde, uma redução média, isso para o Brasil, de cerca de 12% a menos de atendimentos na atenção primária à saúde, um impacto muito importante nas rotinas de vacinação, e alguns protocolos têm sido testados no Brasil e na América Latina como um todo, como o protocolo do acesso mais seguro, né, que consiste no não fechamento dos serviços básicos, na sua manutenção e abertura, mas a garantia de certos corredores seguros ou horários de atendimento que não coincidam com as operações, mas o que as evidências têm mostrado é que, com fechamento ou sem fechamento, a redução e o impacto nos atendimentos, em especial na imunização, ela é muito séria. A gente vai perdendo aí a oportunidade vacinal de cerca de 80 crianças por dia, considerando os dias de operação intensa e frequente. Então, pensando nisso, e queria já aqui fazer essa noção e o meu agradecimento explícito à professora Juliana Prati Santana, que foi minha coautora e tem enfrentado comigo esse desafio, a gente se propôs a desenhar um framework, né? No NCPI, a gente trabalha com evidências científicas, né? Então, a gente se propôs a desenhar um framework, desenhar um modelo que contextualizasse para a gente o que as evidências científicas têm mostrado sobre os impactos desse cenário extremamente tensionado, complexo, desafiador, e o que a gente pode propor frente a isso. Não dá para a gente discutir uma realidade de segurança pública dissociada do contexto de todas as múltiplas desigualdades que afetam a primeira infância no Brasil e no mundo, né? Eu tive no 10º simpósio em 2023 e a minha fala foi exatamente sobre isso, sobre desigualdades e primeira infância. Então, tudo isso que a gente está discutindo, pessoal, sobre segurança pública, o enfrentamento das desigualdades, ele não é um apêndice a essa discussão. Essa discussão começa a partir do enfrentamento das desigualdades. Nós muito bem sabemos e temos isso documentado, que as crianças que têm sofrido diretamente o impacto da violência urbana, o impacto das ações ostensivas, que têm sido vitimadas de forma intencional ou não, pelas ações de repressão ao crime e também do crime organizado, são as crianças negras, são as crianças da periferia. Então, todo esse enfrentamento e todo esse mote de como a segurança pública se relaciona com a primeira infância está dentro desse grande enquadramento, e é isso que a gente está propondo no framework, desses 3 pilares, que são o racismo,
a pobreza e a segregação. O racismo não é um porém nessa discussão, é da onde essa discussão se inicia. A gente chega a esse cenário trágico de violência e de vitimização de crianças pequenas, suas famílias, suas escolas, barreiras ao acesso à vida digna, porque temos um contexto extremamente segregado, um contexto fragmentado racialmente, temos um contrato racial, como muito bem foi dito aqui pela manhã, e é dentro desse cenário que a gente enfrenta a situação das desigualdades e da segurança pública na primeira infância. Então, a gente tem discutido também a ideia de para onde a gente vai daqui, né? Se esse modelo de defesa social, se esse modelo baseado em confronto, baseado em repressão, baseado em resposta, não tem colocado as crianças pequenas no centro, não tem promovido um desenvolvimento pleno para todas as crianças e tem especialmente prejudicado as crianças negras, as crianças das periferias, as crianças das favelas, as crianças racialmente segregadas, o que as evidências científicas nos colocam também de horizonte, né, de proposição. E a gente também está montando um outro framework voltado para um modelo de segurança pública cidadã, um modelo de segurança pública que proteja e que respeite o desenvolvimento na sua pluralidade e que enfrente as desigualdades de maneira frontal. Então, pensar que a segurança pública, que a proteção, passa pela ideia de humanidade, passa pela ideia de direito à vida. Então, que crianças as nossas ações de segurança pública têm falhado em proteger? Que reformas sociais nós precisamos fazer? E eu vou repetir isso. A discussão de desigualdades ela não é posterior à discussão de segurança pública. A discussão de segurança pública vai começar a partir do enfrentamento das desigualdades. É com um olhar franco e honesto para esse cenário segregado racialmente, segregado na sua urbanização, segregado no seu direito à educação, à renda, à vida com dignidade, à criação, né, de quem é protegido e quem se deve proteger de. É a partir disso que a gente consegue reformar e enfrentar esse cenário. Então, a gente traz aqui algumas propostas do que as evidências científicas têm mostrado, uma segurança pública voltada à convivência em comunidade, à qualificação dos espaços urbanos, à não deteriorização dos espaços de brincadeira, uma cidade que pense as crianças e que pense a vida em sociedade, né? Uma cidade humanizada, é algo surreal a gente ter que pensar nisso, né? Mas Milton Santos muito bem já tinha nos avisado que o nosso projeto de cidade, que o nosso projeto de uso do espaço, enfrentaria grandes desafios, né? Se a gente não humanizasse a nossa existência nesse território, que a gente não pensasse em um novo contrato social que coloque a humanidade no centro, né? E as crianças são exatamente o centro do nosso futuro e do nosso presente, enquanto projeto de humanidade. Então, a gente está falando também de uma segurança pública baseada em evidências. Hoje de manhã, os nossos colegas do Ministério da Educação falaram muito sobre isso, sobre a centralidade dos dados. Nós somos um país que tem um ecossistema de dados riquíssimo e a gente precisa também fortalecer uma cultura de uso de dados integrados, para que as soluções de segurança pública sejam, de fato, baseadas em evidências. Entrando em um ano eleitoral, é especialmente importante que a gente fale sobre isso. É lógico que a opinião pública, é lógico que os sentimentos da população são extremamente valiosos e devem ser valorizados, mas a gente não pode perder a vista de que a gente está falando da vida das pessoas, da vida de comunidades inteiras que são impactadas e de histórias que terminam, né? Posso citar aqui Ágata, João Pedro, no Rio de Janeiro, posso citar Rômulo, em Salvador. Tantas crianças que não viveram para ver um novo horizonte de relação com o Estado, um novo horizonte de relação com as políticas de segurança pública. E também a questão de uma promoção, de um modelo e de uma reforma social que, de fato, se comprometa com a redução das desigualdades. Tem uma letra vermelha piscando ali, dizendo que o meu tempo está esgotado, mas como esse é um debate, depois eu me coloco à disposição para a gente continuar dialogando. E já agradeço pela atenção de vocês. Obrigada. Eu estou de mediadora, a gente precisa lembrar que eu estou mediando. Eles vão colocar a próxima apresentação, então eu já peço a Santiago então, que venha. Olá, agora sim. Obrigado. Professora Dandara, muito obrigado. E
a todos vocês por el tiempo, energía y la dedicación de estar hoy acá presentes con a disponibilidad de aprender. Eu vou pedir licença para falar portunhol, porque eu acho que dá para se entender e também porque eu acho que o Brasil precisa se olhar mais latino. E às vezes eu encontro que os brasileiros les custa muito se reconhecer latinos. E sempre tiene uma fala, é que a língua ela nos separa, e eu vou demonstrar que a língua não nos separa, que a língua nos une, e que se você fala despacito, dá para se entender. Gente, eu sou antropólogo, diretor executivo de Escritório de Resiliência e uns títulos aí que a verdade não são relevantes para mim, mas quando eu trato de explicar qual é minha profissão, eu falo que sou urbanauta. E urbanauta é a pessoa que aprende percorrendo as cidades, mas percorrendo as cidades não sozinho, sino como outras pessoas, junto com os moradores, as comunidades, falando, escutando, fazendo de esos percorridos uma metodologia sistêmica para crear y construir juntos algunas ideas de las que vamos a hablar. Y todo el mundo me pregunta que si yo tengo redes sociales. Sí, yo tengo un monte de amigos, de amigas, mas yo no tengo ninguna red social electrónica. Mas yo acho que tengo la red social más poderosa del mundo, amigos. Gente, e hoje vocês me convidaram para falar de primeira infância e segurança, e um de meus primeiros maestrados foi em resolução de conflitos em África do Sul. Allá tive o privilégio, eu nunca imaginei que a vida me iba a regalar o privilégio de trabalhar com o presidente Nelson Mandela e o time que fizo a paz lá, e durante quase 14 anos trabalhei com ele, e aprendi muito. Y voy a tratar de compartir los aprendizados de Colombia y de Medellín y de África del Sur, porque ellos están conectados de muchas formas. Y lo primero que yo quiero hablar es cuando la gente pregunta pelo modelo de Medellín y a veces hablan del milagro. Se fala milagro, milagre, del milagre. Gente, não é milagre, porque a gente que faz acontecer toda essa transformação suda e fede, é de verdade. Aí não teve santo, não é um milagre, é um trabalho de muito sudor, de muita experimentação, de muito errar, voltar a fazer. Mas como eu só tenho 15 minutos para falar, eu trouxe as 3 ideias principais, mas elas são muitas mais. Eu acho que se olhara de uma maneira respetuosa com o que aconteceu em Medellín, teríamos que falar que nós implementamos uma estratégia de urbanismo social muito forte. Vou explicar o que é isso do urbanismo social. No centro, e a mais importante de todas elas, uma estratégia de cultura cívica, aprender a convivir con el vecino, a ser vos ciudadanos, a sentir pertenecimiento pela cidade, y finalmente una estrategia de segurança que ela es mucho más que a segurança convencional. Voy a explicar entonces. Y para que vocês tenham uma noção rápida, Medellín não era uma cidade violenta de a nada. Ela fazia parte de um país com muitas violências. Só para que vocês imaginem, em uma eleição a presidente, é o único país que assassinou todos os candidatos a la presidencia em 6 meses. De agosto 18 a abril 27, todos los candidatos a presidente fueron asesinados.
y além de eso elegimos presidente. Olha la paradoxa, ¿cierto? Entonces Medellín, ella no es una ciudad excepcional, ella hace parte de un ecosistema nacional de violencia. ¿Y por qué yo quiero falar eso? Y no gosto mucho de falar las cifras, mas allá en 1991, para que ustedes tengan una idea, 20 jóvenes perdían la vida todos los días durante casi 15 años consecutivos. 20 jóvenes son un time de fuchibol. Si nos faláramos de fuchibol en Medellín, nos asesinaríamos todos los times de todas las ligas profesionales de fuchibol do mundo en un año. No tendría Pelés, ni Neymar, ni todos esos jugadores, James, ¿cierto? ¿Y por qué falo de jugadores de fuchibol? Porque casi todos ellos eran jóvenes entre los 12 y los 21 años, hombres casi todos, que seguramente querían ter sido parte de la selección de Flamengo, del Atlético Nacional, ¿cierto? Y la pregunta es, gente, yo vengo a Brasil, yo estudio violencia y crimen, y en los últimos 20 años, siempre, pelo menos 10, 12, 14 ciudades de la lista de las ciudades más perigosas del mundo son do Brasil. Y ninguém fala de eso. O se fala muy poco. Y a gente acha que la violencia es allá en el nordeste de Brasil, que ella no va a acontecer mucho en el sur de Brasil. Ya vimos cómo en 2014 Pelotas, Porto Alegre viraron parte de la lista de las ciudades más perigosas, y aquí el mensaje es muy simple. A violencia, ella viaja no por la estrada, ella no llega en tren, en ómnibus. A violencia viaja en una estrada mucho más rápida, pela cultura. Muy rápida. Y yo acho que deberíamos falar más. Y los grupos más afectados por la violencia, como falaba la profesora Dandara, son las mujeres, los jóvenes que están no centro del conflicto, los empresarios, una ciudad violenta. Ella no es boa para la competitividad, para la productividad, mas que son invisibles, las crianzas. Ellas son uno de los grupos más afectados por la violencia. Y aquí tiene un gráfico de todas las muertes desde 1990 hasta año 2026. Más en verde tiene los nombres de los prefectos, y si você hace clic, você lee las políticas públicas feitas por ellos. Más ahí en azul y en púrpura están los nombres de los criminosos más importantes. Los organismos criminosos también hacen política pública. Y voy a dar un ejemplo bien simple. En 1991, o entre 89 y 91, Pablo Escobar faló públicamente que él pagaría $2.000 por cada policía que fuese asesinado. Medellín viró a ciudad más peligrosa para los policías. Nos asesinamos más policías do mundo entero en un año que lo que podía acontecer en las ciudades más peligrosas do mundo. Y eso para falar que nos tuvimos que entender con muchos dados a realidad de Medellín para llegar a una conclusión bien simple. A violencia no es el problema. A violencia es a manifestación de un problema mayor que se llaman las desigualdades. Pobreza no significa violencia. Desigualdades son la energía y el motor de conflictos, y algunos de ellos son resolvidos por la violencia.
no todos, algunos deles son resolvidos pela violencia. Só para que vocês entendam, Medellín, a cidade que é exemplo no mundo, en año 2022 nos mapeamos 7 millones de extorsiones ainda en Medellín. Hace 4 años, más gente, hace 30 años, a cifra no eran extorsiones, eran vidas. Nos tuvimos que aprender a respetar a vida como valor supremo, a vida como valor que permite a diversidad, a diferencia, al diálogo, a vida como centro de a cotidianidad. Caminamos mucho y después de toda experiencia, a cidade construyó una política pública de seguridad y convivencia, porque uno de los dados era muy fuerte. 53% de los homicidios en Medellín tenían origen en una briga entre vecinos. Un vecino que llegaba bebido, ponía música muy alto, un vecino que tocaba a porta, otro sacaba una faca, un arma, uno terminaba muerto, el otro terminaba en la prisión. 53% de los homicidios en Medellín tenían origen en una briga entre vecinos. No eran solo responsabilidad de los organismos criminosos, que es una cosa que a veces queremos amplificar mucho para disminuir la responsabilidad de la sociedad en la violencia. Disculpa, rapidinho. Y entonces, ¿qué es ¿cuál fue nuestra solución? Pensar en seguridad, más en seguridad humana, no en la seguridad convencional, sino en seguridad humana. Y ella tiene como principio que las ciudades son las personas. Las ciudades no son más infraestructura, los predios, las ruas, las escuelas, las creces, las ciudades son las personas. Y el urbanismo social tiene como principio planear personas y llevar lo mejor de la infraestructura y la arquitectura para poder dejar desenvolver los proyectos de vida de las personas. ¿Y qué hicimos? Gente, conectamos las periferias con ómnibus voladores, porque un sistema de movilidad, él no es un sistema de transporte, él es un sistema de movilidad social. Y voy a dar el ejemplo más simple. Todas las universidades en Medellín tienen una estación de metro. Todos parques, bibliotecas de Medellín están perto de una estación de metro. Todas las escuelas de música, ¿cierto? Transporte para integrar la ciudad con foco en integrar a periferia. Y después llevamos todas esas infraestructuras al lado donde la gente más precisaba. Parques, biblioteca, 26 de ellos, todos en la periferia. Creces, 53 o 58, todas en la periferia. Bebetecas, gente, hoy ya no tengo la cuenta, pero son 78, todas en la periferia. Y cultura ciudadana, cultura cívica, além del urbanismo social, tiene un principio bien simple. Ninguém enseña a você cómo ser ciudadano. Y nos falamos, gente, precisamos una pedagogía para construcción de confianza. Y geramos una pedagogía, si vocês olham acá, de mucha comunicación. Medellín no es cualquier cosa, yo soy Medellín. Y vos encontra eso monte de veces en la ciudad. Yo soy Medellín. Una reforma del pensamiento sobre la idea de la ciudad. A otra cosa, reconocer que la ciudad está llena de héroes invisibles que hacen pequeñas acciones y con esas pequeñas acciones hacen una transformación acontecer. Todos los días reconocemos
a pessoa que limpa uma praça, que cuida das crianças, que não recebe salário por isso, mas que faz essa transformação acontecer. Pertenecimiento, olha a estratégia. Medellín está cheia de cidadãos como vocês. 9 de cada 10 pessoas nos sentimos orgullosas de morar en Medellín. Y eso lo falamos todos los días en radio, en televisión, hacemos pesquisas de cultura ciudadana, mas también tenemos cosas muy desafiantes. En esa misma pesquisa preguntamos a las personas, ¿você no moraría perto de quién? Y durante 30 años, los 3 grupos que siempre fican en el primer lugar son las personas negras, los indígenas y los homosexuales. Después de tanta pedagogía, ainda tenemos un desafío cultural muy grande que tiene que ver con más segregación, con el racismo y con más desigualdades. Aprendemos a odiar y tenemos que hacer una pedagogía para deconstruir el odio, y ainda no hemos logrado y no es bien sucedido. Y olha gente, para terminar ya rápido, construimos más de 1.200 plazas esportivas, todas en la periferia, y olha lo que fala ahí. Esta cuadra, cuidar de esta cuadra es compromiso de todos. Ninguém mexe con las infraestructuras públicas en Medellín, porque yo soy la ciudad. Si você quiere vandalizar una cuadra, una crece, você va a tener muchos problemas. Ciudadanos como yo vamos a salir a defender la ciudad, porque yo soy la ciudad, porque nos costó mucho construir y cuidar la ciudad. Y finalmente, seguranza, gente. Levar a policía próxima del ciudadano. Precisa humanizar a policía. Y les fala una persona que moró en la ciudad como a policía más violenta do mundo durante 10 años. La policía que más tiros daba y la policía que más tiros recibía. ¿Cómo hacer? Creamos casas de justicia para resolver los conflictos entre los vecinos y falar antes de que los conflictos viren un crimen, un problema. Gente, mudamos la policía y mudamos el uniforme para crear policía comunitaria, una policía próxima a las crianzas, a las mujeres. Pegamos los grupos poblacionales más afectados, las mujeres y las crianzas, y creamos unidades de protección de la mujer, de las crianzas, líneas para atendimiento diferenciado, y finalmente todo policía que llega a Medellín es entrenado en derechos humanos. Un día de ese entrenamiento a policía tiene que salir conmigo y con Jean Eduardo a caminar la ciudad sin seguridad, y vamos a los barrios más peligrosos de Medellín para que ellos como seres humanos sientan la ciudad. Yo ya caminé con el general de comando de la Policía Nacional de Colombia como estudiante. Tenemos que humanizar a policía. Y para fechar, gente, no existe un modelo perfecto, mas no existe ciudad condenada a una violencia perpetua. Nunca perdan la esperanza que si Medellín fue capaz de transformar una realidad tan difícil, vocês que son el capital humano más maravilloso del mundo, son capaces de transformar todas y cada una de las ciudades de Brasil. Obrigado, gente. Oi.
Obrigada, Santiago. A gente passa a palavra para a Andréa Martins, representando o projeto Redes da Maré. Obrigada, Andréa, pela sua presença. Gente, boa tarde. Enquanto não coloca ali, então, a apresentação, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelo castanho escuro, estou usando óculos e uma blusa bem colorida, com vários tons de rosa. Queria primeiro agradecer ao Núcleo de Ciência pela Infância pelo convite. Aliás, deixo aqui registrado que foi meio de última hora, né? A nossa colega Gisele teve um problema, está gravidinha, então teve um problema. E eu estou aqui, mas com muito prazer de estar aqui representando a Redes da Maré. Então, agradecer aí o Núcleo de Ciência pela pela Infância, pelo convite. Queria deixar registrado também o nosso agradecimento e reconhecimento pelo apoio da Pórticos. Não sei se tem Pórticos aqui, alguém da Pórticos? Tem, né? Porque foi a Pórtico que nos apoiou para fazer um diagnóstico das infâncias na Maré, e depois o diagnóstico depois virou um plano. Deixa eu acertar isso aqui. O plano pela primeira infância na Maré, do qual nós temos muito orgulho. Agradecer muito à Fundação Vanli, que proporcionou que a gente tivesse lá as nossas 2 bebetecas, né? Aí com o pessoal também do Descobrir Brincando. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que também é nosso parceiro de alguma forma, em algum momento, a gente teve aí a nossa parceria, né? E, bom, pulou ali minha... Espera aí, deixa eu me entender com isso aqui. Eu sou Andréa Martins, eu sou graduada em Letras, tenho mestrado e doutorado em Educação, pós-doutorado em Serviço Social pela UF, sou membro da direção da Redes da Maré. Já não sou nascida no Conjunto de Favelas da Maré, mas já estou lá desde 2001, e eu não coloquei ali, mas eu também sou servidora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou técnica em assuntos educacionais, e é o espaço que eu encontro ali para fazer a mediação entre esses 2 mundos, né, que a gente falou um pouco de manhã, que precisam estar sempre conversando, né? Bom, a Redes da Maré... Não, esse aqui volta, espera aí. Esse aqui. É para baixo. Eu estou tudo errado. Então, a Redes da Maré é uma organização da sociedade civil, que nasceu da mobilização comunitária, muito a partir do papel e do protagonismo de mulheres, oficializada em 2007, tem a missão de tecer as redes necessárias para efetivar os direitos da população do conjunto de 15 favelas da Maré, onde residem 140 mil pessoas distribuídas em mais ou menos 47 mil domicílios. Para quem não é do Rio, a Maré fica na região da Zona Norte do Rio de Janeiro, cortada ali por várias, Dandara, estou vendo que conhece, né? Por várias principais vias de circulação da cidade. Então, quem chega no Rio, que vai acessar a Zona Sul e que chega pelo aeroporto internacional, vai passar pela Maré. Para acessar a Zona Norte, a Zona Oeste, a gente passa pela linha amarela, e também temos ali a Avenida Brasil, que é uma das principais vias mais antigas, que foi construída na década de 40, onde começou ali o processo de constituição da Maré a partir dessas 15 favelas. A Redes da Maré tem uma metodologia que envolve produção de conhecimento. A gente acredita no conhecimento produzido na base, produzido no território, a partir do olhar de quem está ali vivenciando aquela realidade. Essa produção de conhecimento ela é feita muito a partir de mobilização de moradores e articulação de parcerias. Então, o nome Redes da Maré tem ali um sentido de constituir redes, né, que possam contribuir para o desenvolvimento e para melhorar as condições de vida da população da Maré. Por exemplo, nós que trabalhamos na Redes da Maré, que somos hoje mais de 350 pessoas, nós somos tecedores, assim como os muitos parceiros nossos também são tecedores a partir de um outro lugar, mas que a gente
trabalha ali tecendo uma rede para ampliar e garantir os direitos dessa população. Nós realizamos projetos, programas e ações com experimentação e aprendizados, que é o que a gente espera, não que seja um modelo, mas que possa, de alguma forma, sensibilizar o poder público para entender que, numa área onde há a presença de 3 facções criminosas, além de uma presença muito atuante das polícias, né, com ações muito truculentas, que nesse espaço é possível se construir algo que possa trazer mais dignidade e uma condição de vida melhor para esses 140 mil moradores. E tudo isso, na verdade, leva à incidência política, que é uma área da Rede da Maré, que é muito importante para a gente, porque, na verdade, o que a gente busca, como eu disse anteriormente, é incidir em políticas públicas, né? Não vou trazer aqui aquela discussão de qual que é o papel do terceiro setor, das organizações sociais, mas a gente acredita que existe uma mediação ali para ser feita e que, na verdade, não é uma substituição ao que o Estado tem que fazer, mas, de alguma forma, a gente tenta produzir dados, mobilizar a população, realizar projetos que, no final das contas, vão dar suporte e, enfim, e promover, e, enfim, contribuir para que políticas públicas sejam feitas mais de acordo com a realidade das populações de favela e periferias. Bom, falando um pouco da Maré, né, um conjunto aí de 15 favelas, com cerca de 140 mil pessoas. Esse número diverge um pouco dos números do IBGE, porque nós fizemos o nosso próprio censo em 2003, mas é cerca de 140 mil pessoas. Isso quer dizer que o conjunto de favelas da Maré, a gente faz questão de falar conjunto de favelas, não complexo da Maré, inclusive porque complexo traz alguns estigmas que a gente prefere não usar. Então, é maior do que 96% dos municípios. Né, imaginem que nós temos no Brasil muitos municípios de 5 a 10 mil habitantes. Na Maré, nós temos 140 mil, 47 mil domicílios, 45% desses lares são liderados por mulheres, quase 26% da população é oriunda do norte e nordeste do Brasil, muitos indo para a Maré a partir da construção das rodovias da Avenida Brasil, por exemplo, e mais de 62% da população se autodeclara pretos ou pardos. Diante desses números, a gente diz que a mulher, e em relação a número de mulheres e homens, a gente tem uma população maior de mulheres. Então, a gente costuma dizer que a Maré é uma mulher preta favelada, né? Bom, acesso a políticas públicas na Maré. Então, aí a gente pegou alguns dados, né? Aqui não tem dados do número total de escolas, mas a Maré tem 49 escolas públicas, sendo 46 no município e 45 no município e 4 estaduais. E que já mostra aí um funil, né? A gente só tem no Rio a educação, o ensino médio é completamente oferecido pela rede estadual, então nós temos aí um funil em termos de número de acesso ao ensino médio, né? Nós temos 6 unidades básicas de saúde, 2 centros de referência aí municipais de saúde, 4 clínicas da família, apenas uma unidade de pronto atendimento e um CAPSI. São 15 ADIs, 6 creches e uma coisa que a gente foi perdendo ao longo do tempo, nós nunca tivemos um conselho tutelar no interior da Maré e não temos hoje nenhum equipamento da assistência social. Então, nós não temos um CRAS, um CREAS, isso não existe dentro da Maré, apesar das especificidades, apesar do conselho tutelar do bairro ao lado, que é Bom Sucesso, ter um atendimento de mais de 90% de moradores da Maré. Então, há um contrassenso e há uma justificativa da política pública em relação a garantir segurança
para que os servidores públicos dessas áreas, dessas secretarias, eles garantir que eles tenham, como é que eu vou dizer? Me perdi, gente. Que eles tenham mais segurança. Não é seguro colocar servidores públicos trabalhando nessas áreas, o Estado não vai se comprometer com a segurança desses servidores públicos. E aí a gente sempre fala, mas ali moram 140 mil pessoas, né? Bom, nossos aprendizados aí sobre a primeira infância, que é o nosso tema aqui. Em 2020, nós iniciamos um diagnóstico sobre as primeiras infâncias no conjunto de favelas da Maré. Desse diagnóstico, resultou um plano participativo para a primeira infância da Maré, depois eu vou detalhar um pouco mais. E em 2025, nós tivemos aí uma pesquisa sobre impactos da violência armada na saúde e imunização de crianças com até 6 anos, que foi em parceria com a Unicef, e tivemos a inauguração da Bebeteca. Na verdade, são duas, acho que foi Mariana que foi lá, e aí a gente pensou, só tem uma, mas não dá para fazer duas, porque assim, são 4,5 km só, né, de extensão territorial, a maioria ampla, né? Nós só temos uma das favelas que é numa área mais íngreme, mas tem uma dificuldade de acesso. Não existe transporte público e existe uma dificuldade aí dos limites impostos pelas facções criminosas, né? Que pode ser, que não é tão subjetivo assim. Então, aí eu perguntei, dá para fazer 2 bebetecas? E aí a gente conseguiu uma, né, que é fixa, e uma móvel, e essas bebetecas, essa móvel, ela está rodando aí as escolas e outros equipamentos do território. Bom, o diagnóstico, né, sobre as primeiras infâncias, nós temos aí alguns resultados. Nós aplicamos 2.144 questionários, esses de 2000 a 2023, através do qual foi possível obter informações a respeito de quase 2.800 crianças de 0 a 6 anos. Então, 74% dos questionários respondidos, né, havia uma criança só nessa residência, nessa família, 21% 2 famílias, 5% 3 crianças, menos de 1% 4 crianças e 5 ou 6 crianças, 0,1%. E aí esses dados eles derrubam um senso comum de que favela, as famílias são sempre muito numerosas, porque não há planejamento familiar, enfim. Então, esses dados eles trazem essa evidência. 11% da população da Maré é composta por crianças na primeira infância, né? São quase 15 mil crianças na primeira infância. E aí, os dados que eu trouxe anteriormente já indicam que faltam espaços de desenvolvimento infantil e também creches, né? São 4 creches. Há uma política no município do Rio de Janeiro que é de convênios com creches privadas, né? E um baixo investimento em equipamentos públicos. Epa, 2 minutos. Bom, o impacto da violência armada na vida das crianças pequenas na Maré, né? Aqui os dados, desde 2016, a Rede da Maré tem um boletim anual do impacto da violência em vários serviços, né? Então, a gente vem monitorando o número de operações policiais, o número de mortos, o número de dias que as escolas fecham, que os serviços de saúde fecham. Isso tudo desde agora a gente está lançando hoje, inclusive, o boletim dos 10 anos, né? Está acontecendo agora na Maré, o Congresso Internacional de Segurança Pública. Então, a partir desses dados, né, em 2025, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito público para investigar os efeitos das operações policiais na vacinação de crianças. Dandara já adiantou que esse nosso estudo, feito com a Unicef, traz para a gente o número de... cada operação policial, a gente tem cerca de 80 crianças que deixam de ser vacinadas. A gente está tentando uma... Melhor, né? Ah, tá bom. Eu estava mexendo... obrigada. Acho que esse é melhor. Então, agora a gente está pensando aí numa segunda fase do estudo, a gente já está escrevendo e
está começando a captar, captar recursos para isso, porque, na verdade, o que a gente tem, né, da justificativa, inclusive, ao Ministério Público Federal, pelo Ministério da Saúde, é que esses números e essas crianças que deixam de ser vacinadas nesse dia, elas são vacinadas em um outro momento, não precisa marcar, é só ir ao posto, enfim. E que essa questão da cobertura vacinal na cidade está equacionada. Então, agora a gente quer saber quantas crianças perdem a sua consulta regular ao pediatra, quantas mães perdem a sua consulta de pré-natal, porque é regulado pelo CISREG, então você perde a consulta naquele dia, você vai para o final da fila, né? Então, isso é uma grande dificuldade. O Ministério Público Federal, em 2024, instaurou também o Ministério da Educação, exigindo que se fossem criadas diretrizes para essa recomposição ou reparação dos dias perdidos, né? A Andara também adiantou, em 9 anos, as crianças perderam, né, de 2016 a 2024, um ano letivo na sua formação. Então, isso é muito sério, e a rede passou, então, a integrar o Fórum pelos 200 dias, que foi uma resposta do MEC, que, na verdade, o MEC não sabia onde colocar essa questão, mandou para a SECADI, mandou para a SEB, e foi para o Conselho Nacional de Educação, que está fazendo uma minuta de uma resolução para justamente criar, né, aí essas diretrizes. Então, a rede passou a funcionar esse Fórum pelos 200 dias e a Comissão Permanente de Acompanhamento de Cumprimento dos 200 dias. Vou pular esse gráfico ali, porque acho que a gente já falou. Bom, em relação ao que as crianças querem para a Maré, né? Consultada sobre os problemas que identificam na Maré e desejos que elaboram para uma vida melhor, 15 crianças entre 4 e 11 anos expressaram aí o seu desejo, né? 38% indicaram que as crianças sob seus cuidados. Isso foram os responsáveis aí também respondendo, né? Já presenciaram algum tipo de violência, então isso é muito grave, né? Por uma situação. Olha o impacto que isso pode ter na vida de uma criança. 29 respondentes consideraram que a violência afeta a rotina. 40% das crianças de 0 a 6 anos estão nos 819 domicílios em que a criança já presenciaram algum tipo de violência. 8% das crianças de 0 a 6 estão nos 175 domicílios em que presenciaram a violência policial. 20% das crianças de 0 a 6 estão nos 411 domicílios em que presenciaram outras pessoas se agredindo. 7% de 0 a 6 anos estão nos 150 domicílios que presenciaram parentes se agredindo. Então, vou até parar de ler, porque, na verdade, o que os dados provam é que essas crianças elas são muito expostas a situações e momentos estressores que vão acabar interferindo aí no seu desenvolvimento cognitivo, como a gente viu, né, de manhã. Enfim, acho que eu posso pular esse. Aqui nós fizemos, tem algumas fotos de crianças, né, durante uma oficina de direitos e desejos, numa das nossas bibliotecas. Então, as crianças têm sempre uma referência de violência, e isso aqui chama mais atenção. Eu não gosto de helicóptero porque ele atira e as pessoas morrem. Então, ali é a casa dele, o helicóptero. Enfim, essa é uma situação que a gente nunca espera que crianças nessa faixa etária tenham que se expressar dessa forma, né? Bom, o que a gente já fez até agora? Falei do diagnóstico, do plano participativo e do plano de desenvolvimento integral seguro por direitos. E já acabou. Em 2025. Todas essas publicações estão no nosso site. Nós fizemos ano passado. Esse aqui é um boletim do Direito à Segurança Pública na Maré, uma edição especial sobre os impactos da violência armada na educação. Aqui um pouco do trabalho que a gente já fez em relação à mobilização para o direito à educação.
E ali uma publicação também sobre a primeira infância na Maré. Aqui, foto da nossa biblioteca, fotos de criança brincando, né, na rua, ali uma praça. Enfim. E aí temos uma fala aqui da Marcela, que é advogada, que é defensora da Rede da Maré durante a audiência sobre a DPF 635, a DPF das favelas, que tenta regular um pouco a ação policial nesses territórios. Então, as crianças da Maré também são impedidas de nascer, como é o caso do filho da Maiara, que morreu aos 6 meses na barriga de sua mãe por um tiro de fuzil em uma operação da CORE. São impedidos de ir à escola, como é o caso do Marcos Vinícius, que aos 2 anos morreu com um tiro de fuzil no peito em uma operação policial. E isso aqui teve repercussão nacional. O Marcos Vinícius estava com a blusa da escola, né? São impedidas de brincar na rua, como é o caso do Jeremias, que morreu aos 10 anos enquanto jogava futebol em uma quadra. As crianças e tantas outras da Maré são impedidas de sonhar, mas, sobretudo, de viver. Eu queria só encerrar minha fala dizendo que esses dados, né, eles trazem para a gente de forma muito objetiva o que acontece em termos quantitativos mesmo, mas eu acho que o esforço que a gente tem feito e que a gente tem tentado provocar é entender quais são os efeitos subjetivos e, mais que isso, né, que esses efeitos, essa exposição toda a essa violência, que a gente sabe que o quanto que isso pode trazer de malefícios, enfim, de impacto no desenvolvimento das crianças, elas não sejam vistas como estigmas, né, que as crianças são expostas e não tem jeito, né, mas que a gente possa pensar em políticas públicas integradas que, de fato, reparem essa violência, que não é uma violência qualquer, é uma violência do Estado. Então, que a gente diferencia essa violência de outros tipos de violência, porque essa é, de fato, causada por uma política de segurança pública, como a Dandara colocou aí na fala dela, sem planejamento, com pouca inteligência, que acaba, com a justificativa de, enfim, lutar contra a criminalidade, acaba impedindo acesso a outros direitos. Então, é um pouco isso que a gente tem feito e que a gente está, aí, o tempo já passou e muito, tentando pautar. Muito obrigada, gente. Muitíssimo obrigada, Andréia. Obrigada de novo, Santiago. Agora, no meu papel de mediadora, eu tenho algumas perguntas que chegaram, mas, antes disso, eu acho que a gente teve um ciclo aqui de reflexões muito importantes, né? Confluentes, complexas, densas, muitas testas franzidas na audiência, mas a preocupação e o engajamento à primeira infância como causa envolve também o enfrentamento dessas realidades que nos desafiam, né? Que bom que a gente está tendo esse espaço extremamente qualificado para fazer a discussão com pares desse calibre, com atenção e com compromisso, com o engajamento de todos vocês. Algo que eu queria destacar da fala de Santiago é sobre como a violência não viaja estritamente pelas estradas, mas pela cultura, né? Isso é algo que marca bastante a ideia de que a gente precisa pensar um modelo de sociedade e, com isso, um modelo de segurança pública que envolve a transformação para uma cultura de não violência e para uma cultura onde o Estado, de fato, ocupe os seus territórios a partir da promoção da vida digna, né? Você trouxe ali todo um conjunto de reformas de infraestrutura, a ideia de reconectar as periferias à cidade, ou seja, o enfrentamento à segregação como uma resposta e promovendo resultados em segurança pública, né? Promover segurança não é somente confronto e embate ao crime, mas reconectar uma cidade e reconectar um projeto de sociedade que coloque a dignidade da vida humana no centro e, com isso, proteja as crianças. Isso, de fato, é algo que eu queria destacar de tudo de muito interessante que você compartilhou com a gente nessa tarde. Andréia, eu sou fã, entusiasta de todo o projeto da Rede da Maré. Não sei se pelo sotaque ficou explícito, mas eu sou carioca, apesar de agora ter o meu green card baiano. Mas cresci na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, passo pela Maré, porque meu pai mora na Ilha do Governador. Então, além de fã da Rede da Maré, tenho acompanhado
com muito entusiasmo toda a produção de vocês. Então, queria destacar para todos nós que estamos aqui, também da academia, o protagonismo que a Rede da Maré tem tido na produção de conhecimento e na produção de evidência de altíssima qualidade. Eu acho que isso é um trabalho, de fato, louvável de vocês, e como a sociedade civil organizada tem o poder também de ter esse protagonismo, de produzir, de documentar aquilo que afeta as suas comunidades. Vocês estão produzindo estatística, vocês estão produzindo intervenção, e que importante que a gente tenha construído essas parcerias ao redor das crianças pequenas. De fato, é um projeto incrível, né? O destaque também que a gente está falando de um contexto de 63% de população negra, né? E esse dado não é ao acaso, então a gente está falando do resultado de um projeto social e de um projeto pautado pelo racismo e pela vitimização de pessoas de grupos muito específicos, a evidência gritante de nenhum equipamento de proteção social, né? Isso, de fato, é algo que impactou muitas pessoas da plateia. Na hora que ela falou, eu olhei para a audiência olhou de volta para mim. Eu percebi algumas reações. Né? A gente respirou quando a gente viu esse dado, né? Em especial o fato de que os servidores não acham seguro estar na Maré, né? Então, que conclusão é essa que a gente chega também na ideia de que os servidores do Estado, ou seja, o Estado não se reconhece como pertencente e não se sente seguro ao estar naquele território para proteger a sua própria população. Então, isso é sobre também que modelo de sociedade a gente está disputando e que reformas a gente precisa fazer para, de fato, chegar a um modelo de segurança pública que proteja as crianças pequenas, né? Já que, quando a gente pensa em segurança pública, a gente pensa em proteção, e quando a gente pensa em proteção, está faltando braço, vocês estão vendo, né? É celular, é papel, é bloco, é microfone. A gente pensa em crianças pequenas, são, de fato, um conjunto de reformas complexas que a gente precisa enfrentar. Então, eu tenho 3 perguntas aqui. A primeira eu vou dirigir à Andréa, né, que é da Carolina Lopes, de São Paulo, capital, que pergunta sobre como a intersetorialidade, ao integrar a segurança pública com as demais áreas, educação, saúde e assistência, pode fortalecer a proteção da primeira infância. E a segunda pergunta para Santiago, porque a terceira é para mim, mas porque Santiago, a Cristina Valente, de Fortaleza, Ceará, pergunta que você falou bastante sobre a questão da segurança pública em contextos urbanos, mas ela pergunta também sobre como é possível agir em favor da proteção de crianças em áreas rurais. Andréa? Então, essa questão da intersetorialidade, eu acho que já está sendo muito dita, né, e falada. Eu acho que já é quase um consenso de que a gente precisa investir nisso. De manhã, o Alexandro, né, falou um pouco sobre isso, né, e eu fiquei bastante animada quando ele fala do govzinho, do govinho, né, para a criança. Enfim, eu acho que esse é um grande desafio que o governo federal tem, para, de fato, integrar as políticas. Tem muitas nuances, né, gente? Eu falo de um lugar, né, do Rio de Janeiro, um estado que tem um contexto político muito complicado. A gente sabe que daí de uma briga agora explícita entre o ex-governador, né, porque saiu ontem, e o ex-prefeito, que também saiu para descompatibilizar para concorrer. Então, eu acho que é um desafio muito grande, mas eu acho que é o caminho. Eu acho que todo mundo está discutindo isso, eu acho que é o caminho. Não é possível você ter uma criança que é atendida num CRAS e que não tenha nenhuma articulação com a escola, e aí a escola trata de outra forma, sem entender o que está acontecendo. Então, a mesma criança acaba tendo várias abordagens de uma forma muito fragmentada, né? E aí eu acho que não só para a primeira infância, mas também para as outras idades também, eu acho que a gente precisa, de fato, ter uma política de proteção integrada, e que isso não parta das pessoas que estão no território e os servidores que estão ali tentando, às vezes, dar o melhor, né, de si, fazer o melhor trabalho, mas que, às vezes, tem essa barreira política que atrapalha muito, né? Então, entra governo, sai governo, e aí as coisas se modificam. Então, é óbvio que quem está na ponta tem um trabalho que merece ser reconhecido e que, às vezes, dá o tom, sim,
uma gerente de unidade de saúde, uma diretora de escola, ela acaba dando muito tom dessa articulação intersetorial, mas ela não pode ser responsável por isso, né? Isso tem que ser uma política pensada sempre no nível central, para que não responsabilize ali os próprios gestores que estão na ponta. Então, eu acho que a intersetorialidade é o caminho, não só para a primeira infância, como para toda a política de proteção. Gente, sobre a pergunta de segurança das zonas rurales, ela não é muito diferente de lo que nós falamos sobre segurança humana en las ciudades. Las pessoas quieren ser gente, quieren ser reconocidas como ciudadanos de primera categoría. Y a zonas rurales de América Latina, ellas están gritando hace mucho tiempo que ellos no quieren ser más ciudadanos de quinta ni sexta categoría. Ellos quieren escuelas de calidad, ellos quieren creches boas, ellos quieren profesores formados, ellos quieren ser gente. Y uno de mis desafíos más grandes que estudiar a violencia, yo tengo una muy mala noticia para todos nosotros, un grupo que monitoreamos a violencia. A mayoría de los jefes de las grandes organizaciones criminales, ellos no moran más en las grandes ciudades. Ellos fueron embora municipios pequeños, moran en grandes facendas llenas de lujo y municipios donde el prefecto no tiene más de 3 o 4 policías para proveer aseguranza. Y como el dinero que tienen tiene un control muy fuerte y reemplazan el Estado en esos municipios pequeños. Si nos, como personas que representamos a posibilidad de elevar un Estado diferente, no comenzamos a olear en las zonas rurales como el futuro de América Latina, o que va a acontecer es que las grandes ciudades van a virar buracos pretos que van a elevar toda la energía, el talento, y gente va a ficar allá siendo ciudadanos de quinta categoría. Y esa es la fórmula perfecta de la desigualdad. Las desigualdades son el motor y la energía de los conflictos, y algunos de ellos van a ser resolvidos por la violencia. Precisamos virarnos atención, nuestras capacidades técnicas y toda nuestra inteligencia para elevar el desenvolvimiento humano a las zonas rurales, así como estamos de alguna manera tentando elevar un desenvolvimiento humano y social a zonas periféricas que en Medellín no se pueden llamar periferia porque las personas se autorreconocen como moradores de barrios autoconstruidos. Você no puede hablar de periferia en Medellín porque para ellos no es la periferia, sino el centro de la vida de ellos. Oi. Muitíssimo obrigada, Santiago. E, de fato, né, a gente não está aqui somente falando de um projeto específico e completamente setorizado à segurança pública, porque ele é, em natureza, intersetorial. A proteção das crianças passa por decisões e por iniciativas e por políticas intersetoriais. Então, não faria sentido se a gente sentasse aqui e listasse todas as ações da polícia sem conectá-la à proteção social, sem conectá-la ao papel do Estado em todas as suas frentes. Então, de fato, é uma discussão que vai muito além do exercício de uma imaginação de um futuro possível, mas do enfrentamento de uma realidade que é dura, que é complexa, mas que eu acredito completamente que o Estado brasileiro tem capacidade de fazer esse enfrentamento. Nós estamos aqui numa sala com gestores, gestoras, entusiastas, ativistas, pessoas da sociedade civil, que estão comprometidas com a causa das infâncias e que acho que saem daqui também um pouco mais motivadas de olharem com atenção e procurar a segurança pública na pauta de primeira infância, procurar a primeira infância na pauta de segurança pública e fazer isso com o olhar extremamente comprometido ao enfrentamento das desigualdades e à disputa de um projeto de cidade que, de fato,
acolha e proteja a primeira infância. Estou muito feliz com essa tarde e com o encaminhamento que a gente está tirando daqui. E uma coisa, andará muito rápido, antes de nós fazer creches, parques, bibliotecas, e diálogo social muito forte, nós perguntamos às pessoas que moravam nas favelas, na periferia, eles que gostariam, que precisavam do Estado. Esgoto, energia, água, gás, servicios esenciales. 99% de todas las moradías de las periferias de Medellín tienen agua, esgoto, energía, internet y gas en tubo porque les querían ser ciudadanos de primera categoría. Nos tuvimos que hacer una reforma de entender lo público como una manera de elevar dignidad a los ciudadanos. Y além de eso, Medellín no es perfecta, ainda tiene muchos desafíos. Y antes de una creche, antes de una biblioteca, la gente está esperando que el agua llegue a su casa. La gente está esperando que el esgoto y que el Estado llegue no con la policía, sino com desenvolvimento humano e social. Perfeito. Que a face que chega do Estado não seja só a face ostensiva, mas a face que promove, que integra, que garante direitos. Obrigada, Santiago. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos vocês. Claro, a Andréia quer fazer uma conclusão. Eu queria só ressaltar a importância tema dessa mesa, porque eu acho que a gente sempre tem falado nos direitos, né, e segurança pública não tem historicamente sendo visto como direito, até nas lutas sociais, né? A gente sempre lutou por educação, saúde, né? E segurança pública se impôs aí para a gente. Então, eu fico muito feliz que a gente possa discutir essa interface entre segurança pública e infância, em primeira infância, e que a gente possa cada vez mais ganhar esses espaços e divulgar, né, socializar, publicizar, principalmente essas situações que acontecem nas favelas e periferias. Então, só agradecer aí pela oportunidade de estar aqui discutindo com vocês e, principalmente, mais do que estar aqui discutindo, que vocês tenham pensado em incluir esse tema que é tão importante, tão fundamental. Muito obrigada mesmo. Obrigado.